Mais uma vez, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras estamos aqui reunidos para nosso aprendizado dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que estão no nosso Evangelho. E após a nossa palestra, temos o passe para a nossa limpeza energética, para nosso fortalecimento. Lembramos que enquanto estamos aqui ouvindo a palestra, toda a equipe do hospital já está fazendo a assistência que cada um de nós necessita. A nossa assistência espiritual já começou desde o momento em que passamos pelo nosso portal. Sabemos que muitos irmãos são atendidos já mesmo na calçada para serem socorridos, encaminhados, e outros tantos que adentram o ambiente junto conosco também são assistidos de acordo com todas as suas necessidades. E assim é que nós temos que, com muita fé, aproveitar muito estes momentos que aqui estamos para, com essa sintonia, com essa conexão com os nossos benfeitores espirituais, podermos sair daqui melhor do que quando chegamos, com certeza, né? Durante o nosso Evangelho, além de toda a assistência que já estamos recebendo, sabemos também que lá na sala de passe, que está sendo tudo preparado para nos atender depois, a nossa água está sendo fluidificada. Então, toda quinta-feira, lembre de trazer a sua garrafinha de água, né? Deixa a garrafinha lá embaixo com o seu nome, sua data de nascimento. A água vai sendo fluidificada durante o Evangelho. Fluidificar significa assim: a equipe espiritual vai colocar na nossa garrafinha de água todos os fluidos curadores que nós necessitamos. Cada um recebe os fluidos, os bálsamos que precisa, que necessita. É assim que daí, quando então saímos do passe, pegamos a nossa garrafinha de água e lá em casa, durante a semana, junto com as nossas preces, vamos tomar um pouquinho dessa água por dia. É só um copinho, junto com as preces, com muita fé, acreditando que naquela água estão todos os bálsamos curadores que nós precisamos. Aí a garrafinha vai durar a semana toda. Na quinta-feira da semana que vem, quando a gente volta no Evangelho, a gente traz a garrafinha com água novamente. Tá certo? Bem, e como fazemos todas as quintas-feiras, sempre procuramos trazer um palestrante que nos auxilie no esclarecimento do Evangelho, para nos auxiliar com esse esclarecimento, fazendo a nossa reflexão. Quem sabe nós conseguimos praticar o que Jesus ensinou, colocar, vivenciar na nossa vida, e quem sabe daí sairmos dessa reencarnação um pouquinho melhores do que quando nela aqui chegamos, né? Esse tem que ser o nosso objetivo enquanto ser espiritual. E hoje, para a nossa palestra, o nosso querido amigo, trabalhador da casa, é o Tini, que vai trazer para nós o tema respiração espiritual. Respirar espiritualmente. O Tini é estudioso com a gente de apometria, faz junto com a gente, ministra junto com a gente o curso de apometria, enfim, trabalhador há muito tempo da casa, então tem dedicação, é o que não falta para o Tini, no que diz respeito a tudo
e que nós precisamos aqui desenvolver, de aprendizado, de estudo, e é isso. Tá? Então, com certeza, nós vamos hoje ter uma oportunidade muito grande de um bom aprendizado. É assim que, então, agora nós vamos fazer a nossa prece, para que daí a gente possa já passar a palavra para o Tini, para fazer nossa palestra. Então, o convite agora é aquele nosso recolhimento interior. Sugerimos fechar os olhos por alguns instantes, para não mais ficar atento ao que está acontecendo fora, ao que está acontecendo ao redor. E agora fazer um olhar para dentro, um olhar interior. E vamos procurando nesse olhar perceber como estão nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente, como está o nosso corpo físico. E aí nós vamos procurando respirar mais calmamente, respirar mais profundamente, para ir serenando a nossa mente, serenando nossos pensamentos e assim harmonizando também o nosso corpo físico. Respira. Quanto mais harmonizados ficamos, mais sintonizados com a equipe espiritual. E é assim que então vamos elevando a nossa vibração e junto com esses benfeitores, nós vamos buscando a imagem do nosso Mestre Jesus. Jesus é luz. E é na luz que nós vamos fazer a nossa prece. Que ela seja bem singela, mas bem sincera, lá do fundo do coração. Então vamos fazendo a nossa oração íntima, sincera, lá do fundo do coração. Graças a Deus. Então vamos aproveitar muito a oportunidade que estamos tendo com a assistência dos benfeitores espirituais. Obrigado, gente. Estão me ouvindo? Sim? Boa noite a todos. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou um trabalhador da casa. E já em outras oportunidades a gente veio aqui para estar conversando sobre alguns temas, alguns assuntos, né? E eu sempre comento isso com vocês, antes de iniciar a conversação, da seguinte forma. Quando a Mércia, que é a responsável por estar fazendo a grade dos palestrantes, do curso e tudo mais, ela nos convida, eu não tenho o tema em si do que eu vou estar conversando com vocês, né? E aí eu espero, assim, aguardo alguns dias, ou pelo menos de um dia para o outro, para ver o que eu vou estar fazendo, ou qual vai ser a intuição, o que vai ser direcionado. E o tema que foi direcionado foi esse, respiração espiritual. Aí primeiro veio isso, eu mandei o tema para a Mércia, e aí eu fui lá no Evangelho para poder ver sobre o tema.
e no Evangelho não tem o tema. Eu falei, não estou entendendo nada. Se era para pegar alguma coisa da parte do Evangelho, como é que eu não estou conseguindo achar isso? Então aí o que acontece? O plano superior fez com que eu tivesse que fazer uma pesquisa sobre várias coisas para a gente poder montar o conteúdo que não existe, para poder conversar sobre um conteúdo que a princípio eu achei que não existisse e que tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando aqui juntos, tá bom? Então é isso aí, a gente vai estar aprendendo junto com relação a tudo isso que a gente foi pesquisando aqui, tá? Então, tudo vai começar com o que eu falo que se chama conceitos da respiração. O que vem a ser isso, Tini? É o seguinte, no início de tudo, então a gente já tem um conhecimento, a gente já tem um entendimento de que a gente não é só o corpo físico, que a gente tem um lado espiritual, certo? Certo. E que a gente tem esse processo encarnatório, que eu sou espírito e eu preciso encarnar num corpo físico para poder passar pelas experiências e aprender aqui. Até aí a gente já sabe. Muito bem. Essa conexão que tem do plano, enquanto eu sou espírito, para depois eu ficar próximo e estar encarnado, quando a minha mamãe é gestante e eu estou lá dentro do ventre da minha mãe, que eu estou sendo construído, meu corpo físico está sendo construído, célula por célula, elaborando isso pela biologia, o que acontece? Tudo isso vai sendo moldado, né, por todos os tecidos e vai tendo toda uma coisa assim que numa outra oportunidade a gente pode até detalhar mais, mas é uma coisa assim que a gente sabe que é bem assim maravilhosa e às vezes até misteriosa em alguns momentos, para a gente poder entender tamanha a capacidade do corpo para se fazer tudo isso, né, que de uma única célula a gente tem milhões e milhões de células diferenciadas para ter várias funções para poder manter meu corpo físico saudável, funcionando, né? Mas aí o que acontece? Quando eu estou lá dentro, o que vai acontecer? Para você dizer que o bebezinho lá, que o feto tem vida, a primeira coisa que a gente percebe é o quê? Batimento cardíaco, né? É o coraçãozinho pulsando. Né? Então, enquanto ele está lá pulsando, fazendo todos os exames, tudo direitinho, todo aquele acompanhamento da gestação até o nascimento, está tudo certo. Ele está se desenvolvendo bem, ele é alimentado por o quê? Pelo que a gente chama de placenta, né? E o cordão umbilical, que vai estar alimentando este serzinho para que ele possa se desenvolver. Então, tudo que ele precisa de nutriente, que ele precisa de alimento e de energia, ele vai receber desta forma, certo? Aí vem qual o momento? Do nascimento. A partir do momento que eu nasci, que eu vou ter que passar pelas experiências aqui no nosso plano, o que eu preciso? Do meu contato com o meio externo? Respirar. Eu preciso respirar. Se eu não respirar, nada funciona. Então, a partir do momento que eu saí de lá de dentro do ventre, da barriguinha, eu preciso começar o meu processo de me alimentar fisicamente e de várias outras formas que a gente vai ver aqui na explanação, para poder estar aqui fisicamente saudável e poder estar passando pelas experiências encarnatórias. Está dando para entender isso? Então, precisamos respirar. Então, eu vou estar vivo e vou manter vou manter vivo o meu corpo físico, o que a gente chama de vida, pela respiração. Então, vamos entender melhor isso aí. Quando a gente vai entender e vai pesquisar sobre a palavra respiração, o que a gente encontra como descrição é isso aqui. Ação ou efeito de respirar, inspirar ar e expelir dióxido de carbono, que é uma substância
que a gente vai ver aqui depois, que quando a gente está inspirando, a gente inspira o que a gente chama de oxigênio. E quando a gente expira, a gente elimina o gás carbônico, que é o mesmo nome que está aqui, dióxido de carbono. Tá? Muito bem. Então, respirar, continuando o meu raciocínio, é absorver o que eu acabei de falar, oxigênio. Do ar dos pulmões, ó, absorver oxigênios. Nos mamíferos, nas aves e nos répteis, são os pulmões. Nos peixes, crustáceos e outros animaizinhos, você vai ter o que chama de brânquias, que também vai fazer o mesmo trabalho de oxigenação. Lá nos insetos também tem oxigenação, só que aí é através de uma outra estrutura chamada traqueia, e assim por diante. Até seres minúsculos vão ter o processo de respiração pela pele. Então perceba que para poder ter vida, tem que respirar. Certo? Muito bem. Continuando então. Respirar também é o quê? Movimento de inspirar e expirar, né? Que é a mesma coisa quando a gente fala que a pessoa tem fôlego ou não tem fôlego. Na biologia, a parte respiratória também está presente em cada célula do nosso corpo. Então, toda a parte microscópica, que a gente não enxerga a olho nu, que a gente teve que fazer milhões e milhões de pesquisas para poder entender, está dizendo aqui, ó, função pela qual células vivas oxidam substâncias orgânicas e que se manifesta por troca gasosa, absorção de oxigênio e rejeição do gás carbônico. Então, eu já estou começando a entender, e eu queria que vocês entendessem essa ideia, que cada vez que eu respiro, eu faço uma troca gasosa. O que é gasoso? É uma coisa que é muito sutil, é um tipo de substância, de elemento que é muito leve, né? Então, aí é onde você vai ter o que a gente chama na atmosfera ou no ar, oxigênio, que eu vou, através do meu pulmão, conseguir fazer essa troca. Se meu corpo tem muito oxigênio, eu consigo absorver isso. E a partir do momento que eu faço essa troca, eu estou eliminando uma outra substância do corpo. Até aí tudo bem? Muito bom. Quando a gente pensa no lado de figuração, sempre que você vai pensar em respiração, vem o quê? Viver, né? Então, se aquilo ali ainda tem... Se está respirando, significa que está vivo, né? E a origem dessa palavra, Tine? Lá vou eu também pesquisar um pouquinho. Vem do latim, e a primeira palavra, re, indica repetição ou ação realizada novamente. E inspirare, que é um verbo latino que significa soprar, inspirar ou respirar. Então, quando a gente junta as duas, quer dizer que eu fico fazendo formas repetitivas, uma ação repetitiva de inspirar ou de respirar. Então, por isso que está lá o nomezinho respiração. Deu para entender isso? Então, tá bom. Vamos a uma curiosidade em relação a essas palavras. Essa mesma palavra, inspirare, também a palavra espíritos é derivada da mesma palavra. E o que significa o espírito? Refere-se a sopro vital ou alma. Que alma? Tem essa origem também latina e que significa o quê? Sopro, respiração ou vida. Epa, acabei de fazer uma ligação de algo sinônimo. Não, mas não era uma coisa separada da outra? A gente não estava falando de biologia e da vida do corpo físico? Mas, ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer que eu estou me conectando com toda essa energia mais sutil. Porque faz o mesmo sentido, porque precisa da mesma coisa para poder estar se alimentando. Então, existe uma troca de energia, uma troca
de substâncias mais densas e substâncias mais sutis. Dá para entender dessa forma? Vamos em frente. Então é por isso que, quando eu falo o que significa ânimo, que está ligado à palavra alma, né? Ânima, significa condição do espírito, alma ou espírito, e excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa ou coragem. Então eu vou conseguir ter coragem e eu vou conseguir ter uma energia a mais para eu conseguir superar dificuldades que eu vou passar aqui, se eu tiver ânimo. Então eu tenho que ter isso presente em mim e muito forte, muito vigoroso. Porque se eu não tiver, vem o quê? O desânimo. Que significa o quê? A pessoa realmente parece que não consegue passar pelos obstáculos e pelas dificuldades, não é verdade? E aí é onde a gente entra num quadro de possível depressão, de uma tristeza profunda, porque parece que de repente está chegando no fim e eu não estou conseguindo resolver as minhas questões. Como é que eu consigo ânimo? Respirando. Eu preciso respirar. Eu tenho que alimentar meu corpo físico e alimentar minha alma. As variações desse fluido cósmico universal, que isso sim é o que a gente já andou estudando, isso é um slide que até eu estou trazendo de novo, de uma outra palestra que a gente fez aqui na casa, que diz assim: eu tenho um fluido ou um elemento que é mais sutil, uma energia etérea que a gente fala, e que essa energia vai se tornar numa energia mais densa. Esse processo, essa modificação de energia, ela vai acontecendo em todo o meu corpo, que é o que a gente chama de agregado espiritual. Então, para eu poder ter esse meu corpo físico aqui, que é uma matéria, uma energia mais densa, ela surgiu de toda essa densidade mais sutil dos outros corpos, das outras energias. Então, é uma troca de energia. Não significa que uma não é a outra, e sim elas estão em vibrações e sintonias diferentes. Então, é isso aqui. Frequências e vibrações diferentes. E que o que faz com que isso daqui também se torne mais sutil ou menos, eu consigo modificar de certa forma essa energia através do pensamento, através do pensar. Então eu coloquei isso aqui, ó. A respiração é o mecanismo físico pelo qual eu consigo trocar as energias densas, pobres de oxigênio, por energias mais sutis, ricas em oxigênio. Vamos entender melhor isso aqui? Então vamos lá. Meu mecanismo do sistema respiratório, na minha visão biológica e física, funciona assim. A minha respiração pode ser voluntária ou involuntária. Eu respiro a hora que eu quero, mas quando eu estou dormindo, ela se torna involuntária. Eu não fico acordando para lembrar que eu tenho que respirar. Certo? Então, na hora que eu estou descansando, que eu estou dormindo, e que a gente sabe que existe um desdobramento dos nossos corpos nesse processo, eu tenho um processo respiratório involuntário. Mas quando eu quero, que eu estou acordado, consciente, eu consigo trabalhar esse processo respiratório. Certo? Muito bem. Aqui eu trouxe um desenho, uma anatomia, para a gente entender um pouquinho. Que a gente tem os nossos pulmões aqui, e que a gente sabe quando fala assim que tem a parte dos brônquios, dos alvéolos e tudo mais. Eu vou ampliar e mudar o desenho. É isso daqui, ó. Cada um dessa estrutura é o que a gente chama de alvéolo, como se fosse uma pequena bolinha
que é onde vai ter essa troca gasosa que a gente vai entender melhor aqui. E ela é cheia e ela é rica em volta dela de um monte de veinhas, de vasinhos de sangue. Então está aqui ampliado, mais uma imagem onde eu tenho o brônquio, tenho os alvéolos e o que a gente chama de capilares. Capilares são os vasinhos. Aqui no desenho está de cores diferentes, como didática para dizer assim, um é mais rico em oxigênio, então ele é vermelho, e o outro é azul, que significa que ele é pobre de oxigênio. E se ele é pobre de oxigênio, ele tem mais o outro gás, que é o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Mas aqui é só para poder didático, porque na hora que você vai ver, você não sabe perceber qual que é um e qual que é o outro. Essa ampliação aqui dessa imagem significa que no momento em que você tem esse processo de que está passando sangue bem pertinho desse alvéolo e você está respirando e ele está aumentando assim, fazendo como se fosse uma bexiga. Ele aumenta, ele enche e esvazia, ele enche e esvazia, ele faz uma pressão dentro. Cada vez que faz essa pressão, cria uma pressão em cima do vaso, que está aqui junto. E aí, à medida que você vai tendo esta pressão acontecendo, você consegue ter o que se chama de troca gasosa, que é esse nomezinho aqui, ó, hematose, que é a troca de oxigênio rico, que vai para o sangue, e o pobre, que volta para dentro do alvéolo. E aí, na hora que eu solto o ar, eu elimino esse gás carbônico para eu poder começar de novo o processo outra vez. Quantas vezes eu faço isso? Milhões e milhões de vezes, né? Porque senão a gente não consegue estar aqui em pé e vivo, né? Essa troca que eu estou falando para vocês tem esse nome aqui na química, chamada de difusão simples. E ela acontece em todo esse meio que a gente estava falando aqui atrás, ó, dos vasinhos, que é um meio líquido. Porque dentro do vaso tem líquido. E aonde tem os glóbulos, tem as células que a gente chama de hemácias, né, que são as células que vão ser as mais responsáveis para trazer esse transporte do que a gente chama desse oxigênio. Tá certo? E olha que interessante, como as coisas começam a ser extremamente divinas e maravilhosas. Esse processo de troca que a gente está falando gasosa, ele só vai acontecer porque significa que, de um lado, você tem uma concentração maior de um tipo de elemento, e do outro lado você tem uma concentração menor. Então, o que tem mais vai para o que tem menos. Isso vai acontecer o quê? Se eu tenho mais oxigênio dentro do alvéolo e menos dentro do vaso, vai para o vaso. Se eu tenho mais gás carbônico dentro do vaso e tenho menos no alvéolo, ele vai para o alvéolo. Então acontece essa troca de uma forma muito rápida e constante. Então você tem uma troca de elementos gasosos, que são elementos sutis, de uma energia extremamente sutil, acontecendo instantaneamente, de forma automática. E mais um detalhe, quando se fala em difusão simples, ela é passiva de gasto de energia. Significa que você não precisa ter força, você não precisa fazer força nenhuma para acontecer isso. Isso acontece de forma natural. O mecanismo foi gerado e construído para funcionar sem você se preocupar com isso. Automaticamente. Sabe carro automático? Troca a marcha? Mesma coisa. As trocas vão acontecendo na medida que precisa. Eu tenho que trocar um elemento para cá e um para lá para poder manter o quê? A oxigenação total do corpo. Como é que acontece isso, Tini? Assim, ó. Circulação sanguínea. Vocês estão vendo aqui o nosso coração? Isso aqui é um desenho de um coração.
Aqui em cima está a representação daquilo que a gente acabou de falar. Está tendo a troca gasosa, e aí a gente tem uma celulinha que é a hemácia, que está dentro do vasinho de sangue, que vai ter que circular pelo corpo inteiro. Então tem uma circulação que acontece assim. Eu tenho nos meus órgãos, eu tenho nos meus músculos, eu tenho em toda parte do meu corpo sangue, certo ou não? Então eu tenho vasinho de sangue em toda parte do meu corpo, até na pontinha do dedo da mão e do pé, certo? Muito bem. Como é que existe a troca de oxigênio? Porque em cada lugar do meu corpo tem que chegar o oxigênio. Na minha parte do cérebro eu tenho que ter oxigênio em todo lugar, porque senão ocorre o que a gente chama de necrose ou morte do tecido. Então, meu tecido físico precisa estar saudável se ele receber oxigênio. Ele tem que receber esse elemento químico chamado oxigênio, e junto com ele vem uma energia que vem junto com tudo isso que a gente está falando. Nós vamos entender melhor mais para frente. Mas essa energia vem junto. Então tá bom. Chega a energia, mas ela não fica ali um tempo todo, né? A própria função do meu órgão, o próprio movimento muscular, o próprio pensamento que eu estou tendo um gasto e estou trabalhando isso, faz com que eu gaste o oxigênio. Então, se eu gasto o oxigênio, ele vai se transformar em gás carbônico. E ele não pode ficar ali parado, porque ficou uma energia mais densa. Eu tenho que diluir de novo essa energia. Como é que funciona isso? Pelo mesmo sangue, pelos mesmos vasinhos, sai da região periférica e vai de novo para o coração. O coração vai lá e bomba esse sangue para ir lá para os pulmões. Aí lá nos pulmões ele vai, se oxigena, volta para o coração, e o coração bomba de novo de volta para todos os lugares que tem que ir para o do corpo. E isso vai acontecendo rapidamente o tempo todo. Por isso que a gente tem batimento cardíaco, tem pressão arterial que se oscila, que muda, e é assim que funciona para o meu corpo poder ter saúde e ter oxigenação em toda a parte que ele tiver. Dá para entender isso? Estou tentando estudar e entender um pouco da biologia para eu poder entender o quanto isso é maravilhoso e como é que isso funciona de uma forma tão automática, e essa troca acontece sem eu nem pensar e nem saber que existia. Né? E aí é o que eu estou falando aqui. Eu estou juntando agora uma outra informação. Quando a gente estuda a parte energética, a gente também tem sistemas de energia que circulam pelo nosso corpo mais sutil e que reflete do meu corpo físico. Que aí a gente tem os centros de força, que a gente chama de chakras, e junto com ele tem algumas estruturas que estão associadas a ela. Em detalhes, a gente tem várias glândulas e tudo mais. Aqui eu coloquei meio como mera curiosidade, mas eu vou destacar o quê? Por conta do tempo, a gente não consegue falar muito. Mas eu vou destacar o quê? Olha aqui no centro, o que eu tenho? O chácara cardíaco, e quais são as glândulas que estão envolvidas? O coração e uma outra glândulazinha chamada timo. Essa glândula timo está aqui, ó, no meu sistema imunológico, o que se chama de maturação, que é o amadurecimento. Eu vou fortalecer a minha imunidade, a minha resistência física. Como é que acontece isso? Tem duas formas de acontecer. Você tem essas celulinhas diferenciadas, que uma parte delas vai para essa glândula chamada timo, e lá é como se fosse uma escola especializada onde essa célula aprende a trabalhar para defender meu corpo. E a outra forma existe um outro mecanismo que as células vão aprender a produzir o que a gente chama de anticorpos, que é para proteger o meu corpo. Que aí funciona como? Funciona através das vacinas que a gente recebe,
funciona através do contato que eu vou tendo com o meio externo, e eu vou tendo contato com milhões de vírus, bactérias e qualquer outro tipo de bichinho, e aí o meu corpo entende que aquilo é uma coisa que vai agredir meu corpo físico, então eu começo a ter estruturas ou células específicas para um exército para poder comandar e me proteger daquilo, para não prejudicar e não destruir meu corpo físico. Deu para entender isso? Olha aqui, eu trouxe uma imagenzinha da medula óssea, aonde dentro de cada osso nosso existe milhões e milhões de vasinhos de sangue, e aqui dentro também é produzido um monte de célula que vai para o sangue, ó. E a hemácia está aqui entre uma delas. As plaquetas também, que são muito conhecidas hoje em dia por causa da história da dengue, né? Que cai a plaqueta e a gente fica mal pra caramba, não consegue ter força para nada, a imunidade da gente vai lá embaixo. Então perceba como essas coisas estão conectadas e interligadas. Como é que isso se fortalece, Tini? Como é que isso aumenta? Ou como é que eu posso trabalhar para que isso daí, para eu ajudar todo esse processo biológico funcionar? Ah, esqueci desse desenho. Olha aqui, ó. Claro que eu não vou explicar isso em detalhe, que acho que nem eu sei explicar direito. Mas assim, isso aqui é uma coisa como se eu tivesse feito, colocado no microscópio, e eu peguei uma célulazinha que chama hemácia. E ela tem o trabalho todo feito de ela captar. Ela traz o gás carbônico, devolve ele e pega o oxigênio para poder fazer o transporte. Então, ela é a responsável principal pelo transporte do oxigênio que a gente está falando. E tudo isso acontece aonde? Ela não sai de dentro do vaso para ir lá para o alvéolo. Tudo isso acontece dentro de uma troca sutil entre paredes que existem de tecido, mas uma coisa passa pela outra. Está dando para entender o que eu quero dizer para vocês? Que isso é uma troca sutil, mas passa de um lado para o outro. Tem conexão. Então aí, para a gente ir tentando entender, vamos guardar todas aquelas informações que eu passei para vocês da biologia, né? A metafísica da saúde, pela visão biológica também, ela vai descrever uma coisa muito parecida, meio repetitiva lá, ó. Sistema respiratório, responsável pela condução do ar, do oxigênio até os pulmões e pela eliminação do gás carbônico. Resultante da oxidação celular, que é isso que a gente falou da troca de um gás pelo outro nos tecidos, em qualquer parte do meu corpo. O processo respiratório pode ser dividido em 4 fases. A primeira, que é a troca gasosa com o meio externo, que é o que a gente acabou de falar lá nos pulmões. A segunda, transporte dos gases respiratórios, o oxigênio, dos tecidos, ó, do pulmão até os tecidos e vice-versa por meio do sangue. A troca gasosa entre o sangue e a célula, né? Que é feito nas paredes dos capilares. E, por último, é quando você tem a respiração celular, que é quando troca isso lá microscopicamente em cada tecidozinho nosso. Então, aqui ele está dando um resumo daquilo que a gente já conversou, né? Está repetindo de novo. Muito bem. E quando eu falo de uma visão extrafísica, que eu vou um pouquinho para frente, o ritmo respiratório reflete o nosso estado emocional. Como é que é isso, Tini? Se emocionalmente eu passar um susto ou eu ficar nervoso, a minha respiração muda. Muda ou não muda? Eu passo a ficar com uma respiração ofegante, não é? Não é uma respiração tranquila, né? Ela acelera, né? Muito bem. Inspirar refere-se à sua capacidade de absorver a vida. É o que está dizendo aqui pelo lado da metafísica. Porque a metafísica também estuda essa parte da parte emocional no nosso corpo físico. Então ele está querendo dizer assim, que eu fazer esse exercício de trazer o ar para dentro de mim, eu não estou trazendo só o ar. Eu estou absorvendo outras coisas. Vamos entender melhor isso?
Expiração é sua capacidade de se expor, deixar fluir seus conteúdos interiores, a livre expressão de si. Então, o que está dizendo aqui? Que esse exercício que a princípio a gente estava falando, que era só para manter a saúde do meu corpo físico, está dizendo que não é só para manter uma troca de oxigênio e gás carbônico, mas muito mais do que isso. Uma troca de várias coisas. Eu tenho que me expor, eu tenho que absorver tudo que está me envolvendo no meu ambiente. Tudo que emocionalmente me incomoda. Em geral, qualquer problema respiratório está relacionado com a dificuldade em lidar com o ambiente. Então, como a gente quase não tem isso, né? Dificuldade de lidar com o ambiente, a gente está o tempo todo passando por problemas respiratórios de alguma forma. Mentira? Para amenizar os problemas respiratórios, é necessário que você se abra para a vida e aprenda a absorver o que está acontecendo à sua volta. Ou seja, eu tenho que entender o que está acontecendo, continuar o meu processo respiratório, mas saber entender essas trocas todas que estão acontecendo. O que eu estou absorvendo, o que eu tenho que eliminar. Como é que eu tenho que eliminar tudo isso? Por isso que todas as gripes, rinites, sinusites, laringites, bronquites, asmas e pneumonias estão interligadas com isso tudo que a gente está falando. Certo? Sendo elas mais sutis ou sendo elas mais graves. Precisa tratar? Sim, precisa também. Claro que sim. Mas e o fundo emocional? E se eu entendo que eu consigo fazer alguma coisa para poder ajudar nesse processo, para fortalecer isso mais rápido? Ou então para fortalecer tanto a minha imunidade, para eu não ficar tão mal? É possível? É sim. Vamos lá trabalhar um pouquinho? Vamos fazer uma parte de exercício para a gente entender um pouquinho isso. Eu vou explicar meio rapidamente. Ó. A sequência nós vamos fazer sequências de inspiração e expiração. Primeiro a gente vai fazer assim, tá todo mundo sentadinho, a gente vai ficar relaxado, a mãozinha aqui na frente, na parte da barriga, como se eu estivesse segurando uma bexiga. Uma bexiguinha. E aí eu vou inspirar, né? Trazer o ar para dentro do pulmão e soltar o ar. Quando a gente fizer isso, a gente vai fazer isso e a gente vai tentar fazer esse exercício e sentir na minha mão que a minha bexiga está se movimentando. Eu estou enchendo essa bexiga com o ar à medida que eu inspiro e à medida que eu solto, essa bexiga também esvazia. Nós vamos fazer isso, a princípio com os olhos fechados, para a gente ter mais foco e percepção, para a gente não dispersar. Quando eu fizer isso, o primeiro exercício é isso. Nós vamos fazer uma sequência de umas 5 vezes isso daí. Inspirar e soltar o ar, bem tranquilo, certo? Quando eu terminar a quinta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo balãozinho que eu percebi na minha mão, sem eu tirar minha mãozinha dali. E vou fazer de novo 5 respirações, mas aí eu vou trazer o ar para perto do meu nariz. Eu vou inspirar o ar que está no balãozinho. Então eu vou fazer isso aqui. Eu inspiro aqui. Trago para cá. Deu para entender? Então aí eu vou fazer isso com o balãozinho próximo do meu nariz. Inspirar e soltar o ar várias vezes. E junto com isso, eu quero que vocês, durante esse processo, pensem e mentalizem alguma cor. Tá bom? E aí eu vou inspirar e soltar o ar e vou inspirar a cor que eu estou mentalizando. Tudo bem? Vamos fazer isso rapidinho? Então, fechando os olhos. O balãozinho lá na região
próxima da barriga. E aí vamos inspirar, soltando o ar. Inspira mais uma vez. Soltem o ar. Terceira vez. Soltando. Quarta vez. Soltando. E a quinta vez. Sem abrir os olhos agora, eu vou só colocar esse balãozinho perto do meu nariz e vou fazer de novo mais 5 inspirações. Cada um no seu ritmo e no seu tempo. 3, 4 e 5. Soltando o ar, abrindo os olhos. Aí. O que percebem? É diferente? Mas vocês não respiraram o oxigênio que já estava aqui dentro da garagem? Não é a mesma coisa, não? Hã? O que sentiram? Um ar mais sutil? Diferente? Quais as cores que vocês conseguiram perceber, quem conseguiu? Porque tem pessoas que às vezes, a princípio, à medida que vai fazendo exercício, enxerga alguma coisa diferente. Rosa, azul, verde. Cada um que percebeu cores diferentes é porque percebeu sintonias e vibrações de energias diferentes. E você precisava dessa energia, que você tinha que absorver essa energia através do seu pulmão. Isso envolveu você, seu corpo físico, e todo aquele trabalho que a gente falou, de que sai do seu pulmão, e isso vai para a corrente sanguínea e vai te envolvendo, essa energia envolveu todos os seus tecidos e todas as energias físicas que também tem aí trabalhando. Deu para entender isso? O que é isso? Estou trabalhando uma energia vital que tem a ver com imunidade. Quanto mais eu trabalho essa energia, mais eu fortaleço todo esse meu sistema imunológico. Centro de energia, chakra e campo áurico. É tudo isso que está relacionado com essa energia que a gente está falando. Ela só vai se ampliando e criando um campo de proteção. Aqui nesse desenho é onde a gente tem de novo um desenho onde a gente está falando da glândula timo, na região aqui trabalhando a região torácica, que tem a ver com o trabalho dos pulmões. E aqui a gente também tem o chakra cardíaco, que está ligado aqui com toda essa energia, e tem aquela energia que em outra oportunidade a gente pode falar que chama trina, que são 3 energias, 3 vibrações de energia, das quais nos equilibram e nos fortalecem, que está conectado com o plano superior. Então eu alimento e me conecto com essa energia. Através do que, Tini? Da respiração. Por isso que foi me dado o tema de respiração espiritual. Porque eu estou me conectando com essas energias e com esse campo energético mais sutil. Aí eu fui fazer uma pesquisa de respiração espiritual com todos os outros possíveis religiões ou outras coisas que a gente pudesse dizer de escolas que estudam isso. Na católica, fala de respiração espiritual. Ó. Eles entendem como uma oração constante e dependência do Espírito Santo, que age como um sopro de vida
de Deus no cristão. Então, quanto mais você faz um trabalho respiratório, quanto mais você faz isso, inspirar vai significar o ato de ouvir e receber, e expiração, obedecer aquilo que ouviu e compartilhar. No budismo, a respiração é prática fundamental para cultivar a atenção plena, acalmar a mente e trazer o indivíduo para o momento presente, servindo de âncora, sair do estado de agitação e ansiedade. Prana, no hinduísmo e no yoga, é energia vital cósmica, a força que permeia todo o universo e sustenta a vida. Senso também chamado de sopro da vida, energia espiritual. Essa energia flui através de uma rede de canais sutis chamados nadis. E aí, essa técnica, pranayama, é a ciência do controle da respiração. Então, existe um monte de exercício, é que não ia dar tempo da gente descrever várias técnicas para você fazer. Então, existe um estudo, gente, onde algumas pessoas até já têm esse conhecimento, de que você trabalha essa parte respiratória para se tornar cada vez uma coisa mais controlada e aprofundar a intensidade dessa respiração, tá? Quanto mais você faz isso, mais você está próximo dessas energias. Energia vital, primordial, substância da vida, que é a força que vai impulsionar corpo e mente. Então está aqui uma imagenzinha só didática. Quando você vê o islamismo, olha que estranho, também tem uma prática de uma forma de aprofundar a conexão espiritual através da atenção e reflexão. Olha lá, para você diminuir a agitação da mente, foco, reflexão e conexão com Alá. Na Umbanda, a respiração é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento mediúnico e conexão espiritual, permitindo a calmaria da mente, concentração e a sintonia com as energias dos guias espirituais através da atenção plena na respiração. Candomblé, a respiração está ligada ao conceito de Emi, sopro vital, alma que emana de Olorum, Deus Supremo. Também está ligado ao elemento ar. E no taoísmo, está lá, respiração é intimamente ligado ao conceito de energia vital, Qi ou Ti, como algumas pessoas conhecem. Diversas técnicas usadas para cultivar essa energia, promover a vitalidade, alcançar equilíbrio físico, mental e emocional. Dentro do taoísmo, você tem o Qigong, que é uma técnica de posturas e respiração, para você trabalhar a energia, mas sem respiração não se trabalha isso. E através da prática do Tai Chi Chuan, que também você consegue trabalhar energia, respiração e equilíbrio. Lá no Oriente, isso é uma coisa muito cotidiana do dia a dia, né? A pessoa faz isso como se tivesse que tomar banho todo dia, né? Ela não consegue ficar sem. A gente precisava adaptar isso aqui no nosso dia a dia para a gente se equilibrar mais e ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Se a gente para pensar, quanto tempo existe a China, civilização? Milênios? Continua ainda sendo milênios? Continua tendo evolução, tecnologia, aprimoramento e continua sendo ainda o país mais populoso, com mais tempo de vida? Quantas e quantas pessoas viajam tendo a oportunidade de ir para a China e lá encontram senhorzinhos de 80 anos que trabalham carregando coisas de peso, que trabalham para cima e para baixo, e para eles aquilo é a coisa mais normal do mundo. Porque eles têm vigor, têm energia, têm vitalidade. Não tem problema nenhum. Ele considera aquilo como o dia a dia dele naturalmente. Para nós, a gente até assusta, né, com aquilo, né? Então, é assim. Quando eu inspiro, olha lá, quando você vai no dicionário, capacidade criativa dos artistas, dos escritores, dos autores,
de outros profissionais. O criador jamais perde a sua inspiração. Ideia repentina, momentânea, iluminação. Então, a inspiração também é um momento de conexão, aonde eu consigo me conectar com todas essas coisas que o plano superior pode me passar ou pode me auxiliar. Eu precisei trabalhar isso para eu poder entender o que eu tinha que trabalhar e preparar para vocês hoje aqui na conversação. A vida é uma verdadeira inspiração para aqueles que sabem aproveitar as coisas simples de cada dia. Se a gente tiver percepção, a gente vai entendendo que todas as coisas são importantes. Tudo que eu faço, por tudo que eu passo, eu tenho que aprender com alguma coisa com isso. Eu não posso desconsiderar isso de forma alguma, porque aí é onde eu estou aprendendo e evoluindo. Então as coisas passam a ter valores diferentes, né? Aí eu sempre gosto de pegar algumas coisas que eu encontro na internet para a gente fazer reflexões. Aí essa frase do budismo diz assim: eu sou grato por tudo que tenho. Vou respirar fundo e ir devagar. Fazer o meu melhor é o suficiente. Então, assim, não tem desespero. Eu só estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo, eu estou tentando fazer o meu melhor. E se eu estou fazendo o meu melhor e não deu certo, tá tudo bem. Amanhã eu vou tentar fazer de novo o meu melhor e fazer diferente, para dar certo. E se não deu, não tem problema. Amanhã eu tenho outro dia, outra oportunidade para fazer diferente. É assim que funciona. Para que desespero? Para que eu passar a noite inteira pensando no que eu tenho que fazer amanhã? Você fez? Você conseguiu fazer, dormindo, ficando acordado a noite inteira? Quando você acordou cedo, já estava resolvido, né? Ou você tinha que começar para resolver? Aí você vai começar para resolver cansado, desgastado, com sono, porque você não conseguiu dormir direito. Então faz assim. Você tem um problema para resolver amanhã? Tem. Quanto maior for o problemão, mais vai dormir tranquilo. Respira, se tranquiliza, para que amanhã você tenha vigor, energia e disposição para ir lá e tentar resolver o problema. Certo? Existem, tá ruim aqui, eu vou ler para vocês, ó. Existem 3 classes de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta. A que sabe e não ensina. E a que ensina e não faz. Então não adianta eu saber e não pôr em prática. E ao mesmo tempo não adianta eu só saber, eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que trabalhar o compartilhar, a troca. E isso está relacionado com o quê? Com o meio em que a gente vive, não é? A sociedade, meu convívio no dia a dia, na parte de família, de trabalho, né? Mais uma. Aprenda a ouvir mais, falar menos e observar muito. Tem uma coisa muito interessante, né? Que fisicamente a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então é para eu ouvir mais e falar menos. Né? E muitas vezes a gente não quer ouvir o que o outro tem para falar, né? Eu só quero falar, né? Então eu tenho que aprender a absorver o que o outro tem para me ensinar e o que ele está querendo dizer, para que depois eu possa absorver isso e expor aquilo que eu quero expor. É uma troca, né? O que você foca, cresce. O que você esquece, desaparece. Alimente coisas boas. Alimente pensamentos bons, sempre. Porque isso é o que vai crescendo dentro da gente, é o que vai nos alimentando e facilitando para a gente poder trabalhar isso. Quanto mais eu coloco energias, sentimentos que são mais densos, que bloqueiam toda essa circulação de energia, que
quer queira ou não, você não vai ter essa oxigenação. O que acontece, Tini, num tecido biológico? Quanto menos ele tiver oxigênio, ele vai apodrecendo, ele vai se modificando, se transformando num tecido que vai ser prejudicial. Então aí o meu corpo, para poder se defender, ele também vai ter que dar um jeito de isolar aquela região. Então é onde a gente vai tendo tecidos que se formam de forma alterada. E dali você pode ter N coisas. E da onde surgiu isso? Do emocional. Começou primeiro nas energias mais sutis, na dificuldade da troca de oxigênio, de gás carbônico, que eu nem percebi e nem sei que existia. Foi lá que começou. E se isso persistir, aí você vai tendo alteração no físico. E se isso persistir, vai chegar uma hora que o físico não consegue mais resolver a questão. Aí não tem mais o que fazer. Acabou o que de energia e o que o físico podia fazer. Dali para frente não tem mais o que fazer. Você só vai conseguir tratar isso no outro plano, que é desencarnando e indo para outro plano. Quer dizer que se eu morrer com uma doença, quando eu desencarno, eu não sarei? Não sarou. Você vai com ela. Você vai com ela para você continuar seu tratamento lá do outro lado. Porque você tem que entender qual é a causa, gente. Enquanto você não tratar a causa, ele não vai desaparecer. Ele só ficou totalmente somatizado no seu físico. Mas a causa não foi tratada totalmente. É você que tem que entender, se conscientizar, trabalhar isso. As energias todas vão se modificando, vão crescendo outras coisas, e é como se você realmente esquecesse de todas aquelas outras energias. Aquelas lá você ficou no passado. Não me conecto, não tenho mais essa vibração. Opa, então agora você está sarando. Tanto faz. Se eu tivesse esse conhecimento aqui, ainda encarnado, beleza? Sim, dependendo de como é que tiver a evolução da alteração física, oportunidade e tudo mais, isso vai se modificar. Você vai sarar. Caso isso não seja possível, aí isso vai ser resolvido do outro lado, mas vai sarar de algum jeito. Era isso que eu tinha preparado para a gente poder estar conversando na noite de hoje. Eu sei que eu acabei aprofundando um pouco em alguma parte de conteúdo, assim, meio biológico e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente, às vezes, quando eu tenho oportunidade, que a gente possa estar conversando um pouco sobre essa parte do funcionamento do nosso corpo físico, da parte biológica, que às vezes a gente não tem a capacidade ou a percepção da dimensão que isso, do mesmo jeito que ele é maravilhoso para funcionar e equilibrar, e ele desequilibra, ele também tem essa capacidade de se reequilibrar, se fortalecer, se modificar e se transformar. A gente só tem que acreditar que isso aconteça. Se a gente põe na cabeça da gente aquela história do foco, que isso é assim mesmo e não tem mais jeito, é isso que vai acontecer. Mas se eu tenho tudo isso, eu tenho essas energias, eu estou conectado com tudo isso, e eu quero que essa transformação aconteça, se for merecimento meu e eu estiver trabalhando isso vai acontecer sim. Existem vários fatores envolvidos, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, tá certo. Mas e se de repente todo o plano espiritual está tentando me ajudar e eu não estou fazendo a minha parte? Mas não vai adiantar nada, né? Se eu não estiver respirando, não adianta. Eles podem tentar fazer o que eles quiserem para ajudar a gente. Se você não está fazendo a primeira coisa que você tinha que fazer quando você veio para cá, que era respirar, é ou não é? Então vamos valorizar esse nosso lado, refletir sobre isso. E cada vez que a gente perceber que a gente está precisando de um momento de tranquilidade e de serenidade, é sempre através da respiração que a gente vai conseguir controlar as nossas emoções, trabalhar todas as nossas ansiedades e se conectar com tudo isso que a espiritualidade pode nos ajudar. Tá certo?
Então tá bom. Gratidão, gente. Obrigado e desculpa por alguma coisa e agradeço mais uma vez pela paciência.